E daí, galera, estamos aí de novo, né, com mais um Judicast. Já começo de cara pedindo para vocês se inscreverem, para nos ajudarem, né, a proliferar, né, esse movimento nosso, né, do Judicast. E um cara hoje aqui especial, admiro ele como ser humano, como amigo, estudou comigo na UEL, né, nos formamos em 2003 juntos. Estamos aqui com o Procurador da República, Dr. Rafael Otávio. Tudo bom, Dr. Rafael? Tudo bem, doutor André? Uma satisfação estar aqui, ser entrevistado por você. E espero contribuir aí para todo mundo que assiste seu podcast aí, agregar algum conhecimento novo para eles. Sem dúvida, doutor. Eu esqueci de agradecer de você ter aceitado o convite, né? Fiquei extremamente feliz. Eu sei como você é atarefado. Desde lá da UEL, você é um aluno aplicadíssimo, sempre um exemplo de acadêmico, um exemplo de profissional, né? E eu agradeço o convite de uma forma, assim, um presente de Deus, né? Muitas pessoas que vêm aqui é por amizade mesmo, eu sei. E nós vamos hoje, gente, conversar um pouquinho, né? Ele é um procurador da República, para quem não sabe, é o Ministério Público Federal. Vamos saber algumas coisas, né, que é misteriosas para muita gente, inclusive para os acadêmicos de direito, da nossa época, pelo menos, né, doutor? Explica para nós um pouco do seu dia a dia como procurador da República. Aliás, antes, né, na faculdade, como surgiu essa vontade, esse teu objetivo de ser procurador da República? E depois, lógico, é aprovado no concurso, tudo mais, hoje em Londrina, né? O dia a dia de um procurador da República. Sim, André, como nós até estávamos conversando um pouco antes, né, sobre que na nossa época, né, existia um desconhecimento já do que fazia o procurador da República. Hoje, por mais que nós temos acesso à informação, eu ainda vejo muita confusão, né, muito desconhecimento. Na minha época, né, eu também, como eu falei, eu não sabia o que fazia um procurador da República, não tinha nem mínima ideia, né? Ali mesmo na universidade a gente não tinha essa informação, nosso convívio quase que diário era com o Ministério Público Estadual, né, com os promotores de justiça, que tinham muitos promotores. Tive o privilégio de ser aluno do seu pai, né, que era um promotor de justiça, trabalhei com seu pai também como estagiário no Proegresso, então até conversando, né, seu pai, os outros promotores que eram nossos professores, Batista, né? O doutor Leonir Batista, eles passavam o que era o dia a dia do Ministério Público, né, estadual, mais no caso. Eu fui ser estagiário no Ministério Público Estadual aqui em Londrina e posteriormente com essa questão de concurso para estagiário, né, na época, não sei como, algum amigo convidou lá, vai ter um concurso para o Ministério Público Federal, estagiário no Ministério Público Federal. Eu não sabia o que era isso, só sabia que a bolsa era maior do que o Ministério Público Estadual. Aí eu fui fazer, prestei um concurso, passei, fui ser estagiário com o Dr. João Akira, o Moto, que foi procurador da República em Londrina, hoje em dia é procurador regional da República, salvo engano, no Rio de Janeiro, procurador regional do Rio de Janeiro. Fui ser estagiário, aí que eu conheci realmente o que faz o procurador da República. E se apaixonou? Gostei, né, do que fazia. Realmente era uma matéria diferente, que nós não tínhamos muito acesso na época. Nós estudávamos ali na UEL, né, que envolve toda a matéria federal. Mas o que, sim, bem resumido mesmo, é o que? Os crimes federais, né, somente crimes federais, né, os crimes ambientais federais, o direito ambiental federal, né, direito do consumidor federal, direitos humanos, né, o direito dos povos indígenas, proteção dos povos indígenas, em que o Ministério Público Federal atua muito. Né, então, realmente, era uma matéria totalmente nova para mim. Eu gostei muito. Tanto que, saindo de lá, né, me formando, terminando o estágio, eu fui prestar concursos, né, porque eu ali naquela época já tinha a ideia de querer fazer um concurso. Isso eu lembro bem, né? Você já tinha essa intuição, acho que desde o começo. Até na faculdade ali, dado momento que eu fui fazer estágio, fiz estágio lá com seu pai, né, no Proegresso aqui em Londrina, fiz estágio no Ministério Público Estadual, fiz estágio no Ministério Público Federal. Então eu sempre fiquei por ali, digamos assim, trabalhando com o poder público ali como estagiário. Então eu realmente tinha para mim que eu ia fazer concurso. Sim. Aí já tive a sorte também que na época saiu um concurso logo para a Advocacia Geral da União e eu passei, fui ser advogado da União, fiquei 5 anos como advogado da União, fui procurador seccional da União, que é o chefe de uma procuradoria da União. Da AGU, né? Da AGU local, né?
E ali também na matéria federal, mas aí defendendo a União, que é o procurador... advogado da União. É o advogado da União, tá no nome, advogado da União. Bem propriamente dito. Esse é um nome claro que eu acho que poucas pessoas confundem. Agora, o procurador da República, eles confundem até por ser procurador, né? Tem procurador do município, procurador do Estado... Da Fazenda. Procurador da Fazenda Nacional. Que meu pai foi. Procurador de Justiça. O procurador da República, às vezes, se imagina também que defende a União, mas não. Até porque no passado, até antes, quando o Ministério Público Federal atuava na defesa da União, eles chegaram a defender. Realmente. Por isso, eu sempre... Porque o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, a gente tem a ideia que existe, né? Mas a nomenclatura do promotor federal é o Procurador da República. Então, essa questão vem histórica, até o nome, a nomenclatura? Exatamente, é histórico. É como você digamos, resumiu. É o promotor de justiça federal. Mas, historicamente, no âmbito federal, se chamou Procurador da República. E na Constituição de 88 se manteve esse nome de Procurador da República. Que causa muita confusão. Que causa essa certa confusão, realmente, para digamos assim, quem não é... da área mesmo, da área federal, ou da área até criminal federal, porque tem muitos também advogados que advogam na área federal, mas eventualmente nas questões civis, questões de INSS, questões até tributárias, né? E às vezes não tem assim, esse relacionamento com o Ministério Público Federal. Sim. Né? Então, às vezes, tem uma certa confusão. Certo. Né? E, assim, de vários diversos concursos para procuradores, né? Procurador do município de tal cidade, procurador da fazenda, procurador federal. E tem alguns procuradores que é por tempo de serviço, por merecimento, que foi o caso do meu pai, que foi por carreira do Ministério Público, né? Foi procurador de justiça. O teu é por concurso, né? Promotor de justiça, igual estadual. Levando essa questão que eu pensei aqui agora, pensei alto, vamos dizer assim, quais são as maiores diferenças entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal? Se resumiria na competência ou tem outras diversidades? Assim, basicamente, é realmente uma questão de competência, porque o Ministério Público, ele é uno, né? Na Constituição tem o Conselho Nacional do Ministério Público, é um conselho só, que ele incorpora, né, todos os Ministérios Públicos Estaduais e os federais. O Ministério Público Federal tem o Ministério Público Federal, que eu faço parte do Procurador da República, tem o Ministério Público do Trabalho, que é o Procurador do Trabalho, que ele é do Ministério Público da União, e o Ministério Público Militar, que também é da União, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Nossa. que é uma figura diferenciada, que ele é um Ministério Público do Distrito Federal, mas ele é vinculado ao Ministério Público da União. Então, essa diferença no Ministério Público Federal é basicamente de matéria, né? Que a gente realmente só atua em crimes em que há um interesse federal a justificar a atuação do Ministério Público Federal, e nas questões ambientais, né? Em que tem também um interesse federal. Então, assim, são algumas questões, não é todas as questões ambientais, né? A maioria é estadual, né? Direito do consumidor também, em algumas situações em que tem um interesse federal. Que, por exemplo, o CAD, geralmente as questões do CAD, geralmente caem na competência do Ministério Público Federal? Normalmente sim. Essas questões de abuso do poder econômico, isso, né, de eventuais crimes contra a ordem econômica. Tipo ali, lei antitrust. Na lei antitrust. Inclusive, o Ministério Público Federal ele tem um assento no CAD e ele oficia no CAD, né, representando o Ministério Público dentro do CAD. Eu estou até citando com a nossa colega, né, de turma e grande amiga Juliana. Não, sim, a doutora Juliana, realmente, que foi procuradora-geral do CAD. Né, mas ela atuava na defesa, nos interesses do CAD, da autarquia. Né. Lá tem um colega do Ministério Público Federal que atua lá dentro do CAD, mas ele atua como se fosse realmente fiscal da lei, né, como é o Ministério Público quando atua nos processos como custos legis, né? Ele tem essa atuação lá dentro do CAD. Né? Então, tem essas nuances um pouco, essa diferença um pouco do Ministério Público Federal para os Ministérios Públicos Estaduais, mas, como eu falei, é uma unidade só, é um Ministério Público Nacional, ele tem essa unidade. Maravilha, eu não tinha esse conhecimento, achava que era diferenciado, mas não, para didática mesmo, né? Geralmente, como o doutor disse no começo, né, a gente teve muito mais justiça estadual, talvez pela demanda,
talvez por ter um código penal, né? E estudar muito poucas leis extravagantes. Eu vou falar de uma delas aqui, a Lei 8.137 de 90, né? Que são crimes contra a ordem tributária. Os 3 primeiros artigos ali já definem, né? Os 2 primeiros são de pessoas normais e o terceiro é para crimes funcionais. A minha dúvida, doutor, você atua muito em crimes contra a ordem tributária? Eu já atuei muito, mas num passado, porque como eu falei, dentro da nossa carreira também, nós temos as especializações. Como também é no Ministério Público Estadual, promotor ambiental, promotor da criança e adolescente, né, que atua nas varas especializadas. Criminal, civil. Promotor civil, criminal, você, né, sempre foi da área, você tem esse conhecimento. No meu caso, eu muito tempo fiquei em procuradorias menores, então assim, digamos assim, eu faço um paralelo com o clínico geral, né, em que você faz de tudo nessas promotorias, procuradorias menores. E depois que eu vim para Londrina, aqui já tinha uma especialização, né, eu entrei nessa especialização. E depois também, em nível estadual, agora nós também fizemos uma especialização. E atualmente eu estou trabalhando na área de combate à corrupção no estado do Paraná. Olha só. Né? Mas já atuei muito nessa área criminal. Tá. E aí, como você disse, aí são os crimes tributários, mas aqueles que lesam a Fazenda Nacional, né? O erário. O erário federal. Sim. Né? Quer dizer, se os crimes... sonegação fiscal de impostos federais, imposto de renda, né, imposto de renda pessoa jurídica, IPI, né, ou muitos também envolvendo o INSS, que é uma autarquia federal, né, contribuições por INSS, PIS/PASEP. Pelo princípio da especialidade, a gente conversou aqui agora, esses crimes previdenciários, o Código Penal mesmo já traz no 168A, né? Não, exatamente, é um crime de apropriação indébita previdenciária, né? Ah, sim. Que no caso é sempre federal. Federal também. E, na verdade, estou te perguntando, dessa lei específica, né, de crime contra a ordem tributária, porque, eu vou te fazer uma pergunta mais objetiva. Da cadeia, de fato, essa espécie de crime, porque, pelo que eu estudei um pouquinho, tem que ser depois do lançamento. Mesmo depois do lançamento com a condenação, se o acusado começar a pagar, também tranca. Eu achei um pouco assim comum. Essa parte que eu queria entender dessa lei, assim, a função exata dela. Bem, da parte nossa, do Ministério Público Federal, a gente sempre, pelo menos sempre que a gente conversa com os colegas, e eu também tinha essa visão e tenho, né, que muitas vezes se usa do direito penal como que se fosse quase que para tentar obrigar o cidadão a pagar a dívida. A pagar, isso que eu ia falar. Porque o que me parece, o cara, na hora que ele vê que vai ser preso, ele começa a pagar, parou. Exatamente, porque ao longo dos anos, e normalmente, né, você que atua até essa parte mais tributária, você vê que ao longo dos anos vem saindo inúmeros parcelamentos, descontos, e normalmente, no âmbito federal, quando saem esse tipo de coisa, eles incluem lá algum tipo de despenalização dos crimes, que é exatamente isso aí, que o pagamento muitas vezes extingue a punibilidade, ou o parcelamento suspende a punibilidade. Então o cidadão parcela a dívida e aí ele fica até no desespero, porque se ele não pagar o parcelamento, ele vai voltar a ser processado. Tirando o lançamento, que já demora um pouco. Né? E o lançamento, aí você não pode ser, criança lançamento. Foi um entendimento, em dado momento, salvo engano, o Supremo Tribunal Federal entendeu que... Súmula 24? Não. Precisava, acho que teve até súmula. Acho que teve. Como eu falei para o senhor, não faz um tempo que eu não estou na área, não me recordo muito bem. Mas que o lançamento ele era obrigatório para você poder materializar o crime, né? Mas também, assim, suspende a prescrição. Sim. Então, se acontece, via de regra, de muitas coisas que você está eventualmente atuando hoje no inquérito, ou fazendo uma denúncia de tributos que são da década de 90, dos anos 2000, porque a pessoa eventualmente teve ali uma diferença de entendimento com a Fazenda Nacional, recorreu, né, administrativamente, foi até a última instância e é bem demorado, né, não é célere a instância administrativa. Aí quando se foi definitivo o lançamento que vem para nós, né, e evidente que se tiver a sonegação, né, não é o simples não pagamento, tem que ter algum tipo de fraude. Aí seria crime fiscal apenas. Para ser um crime fiscal tem que ter algum tipo de fraude. Para ser crime tem que ter duas ações, né? Tem que ter um diferencial, não é o simples não pagamento. Sim, tem que ter outra atitude criminosa. Mas aí, então assim, realmente, na nossa parte há sim
uma crítica a esse tipo de procedimento que corriqueiramente vem sendo adotado no âmbito federal, né, de se permitir N parcelamentos e, além disso, N possibilidades de suspensão dos processos, de extinção de punibilidade, né, porque realmente, como nós já falamos no início, dá muito a entender que se quer utilizar o direito penal para constranger o cidadão a pagar as dívidas tributárias. Isso na lei ali, você vê reclusão, regime fechado. O artigo 13 dessa lei, ela de 1/3 a 2/3 for um crime que agrava muito a coletividade, né? Eu acho que daí até que surgiu a súmula que você comentou, né? Eu acho que é 24. Prisão mesmo, assim, a gente raro. vê, é raro, né? Fora, assim, situações de quadrilhas especializadas em prática de crimes, né, tributários, normalmente outros juntos. Sim, né? Não, daí... Porque assim, normalmente o cidadão, o empresário, né, se ele vem a sonegar, acaba que a gente sabe que também muitas vezes é um crime muito circunstancial, né? Que ali da situação econômica do nosso país, que muitas vezes não foi favorável às empresas, e o empresário ele leva a tentar manter o negócio dele a qualquer custo, né? Sim. E normalmente são pessoas que não têm antecedentes, são pessoas de boa conduta, então acaba que quem é da área criminal sabe que tem muitos benefícios também para suspender a pena. Então você acaba conseguindo uma suspensão condicional da pena, né? Um regime aberto, né? Alguma coisa que realmente para a cadeia o cidadão não vai. Mas não deixa de ficar, né? De ser um constrangimento para a pessoa. É constrangedor, até por não ter antecedentes, nada. É um cidadão que vai se sentir altamente constrangido pela sociedade também, né? Não, com Porque certeza. Você é um criminoso. É criminoso. Mas assim, doutor, vamos mudar de lei, então, vamos para 9.603 de 98, que é a lavagem de dinheiro, né? A lavagem de dinheiro, ela teve uma alteração em 2012, né? Lei 12.000 alguma coisa, que aumentou agora todos os crimes que se provar que está lavando dinheiro, é lavagem de dinheiro. Esse da cadeia, né? Não, sim. É que a lavagem de dinheiro, né, como você bem pontuou aí, em dado momento, somente alguns crimes específicos que, digamos assim, gerariam esse crime posterior, poderiam ser antecedentes do crime posterior de lavagem de dinheiro. Sim. Né? Depois dessas alterações, qualquer crime, né, pode implicar num subsequente lavagem de dinheiro. São 3 gerações, né? Lá de Al Capone, que era só envolvido no tráfico de drogas, depois aumentou para tráfico e acho que terrorismo, e essa 12.000 de 2012, ela veio por todos os crimes. Todos os crimes. São 3 gerações. E pelo menos o nosso entendimento é um progresso mesmo, lógico, porque não havia justificativa nenhuma, né, para alguns determinados crimes serem, digamos assim, reprimidos com maior gravidade, até que o outro serem antecedentes de um e não ser do outro. Porque a materialidade é a lavagem de dinheiro, no final das contas, não o crime anterior. Né? É a dificuldade, né? Porque quem atua, né, nessa área sabe que esses crimes econômicos que visam um lucro, uma lucratividade muito grande, né, o criminoso ele quer usufruir do proveito do crime, porque senão não teria razão para ele praticar o crime. Então, se utiliza de vários mecanismos, e hoje em dia, né, até que com internet, com criptomoedas, com vários recursos, o acesso ao mercado exterior é muito fácil, né? Facilitou, né? Você esconder esse dinheiro que você quer produto de crime e você depois poder usufruir, fazer internalizar ele, ou para você usufruir aqui no nosso país mesmo, ou pode até usufruir fora do país. Então, é extremamente necessário você reprimir essa conduta, digamos assim, subsequente, né, que visa ocultar o produto do crime e visa reintroduzir no mercado lícito, né, o crime, o produto do crime. Então, sim, é um crime grave, né, que acaba, sim, levando as pessoas
A reclusão. Mas mesmo assim, é como eu disse, no nosso país existem muitos benefícios para que a pessoa efetivamente não vá para a cadeia. Né? Vamos falar, já que estou de muitos benefícios, até li um livro do Dr. Walter Bittar, muito bom, Delação Premiada. O que seria essa delação premiada, você como procurador da República, do teu ponto de vista? Nós preferimos falar em colaboração premiada, né? Porque a delação, né, até digamos assim, mais no mundo do crime, né, o delator até tem aquela figura, né, do X9, do cagueta, né? Ele não é, de certa forma, no mundo criminoso, bem visto, né? Mas, levando, assim, nesse entendimento, né, digamos assim, até para dar um valor maior para esse colaborador, que é o quê? É realmente uma pessoa, um cidadão que resolve colaborar com a justiça, né? Trazendo elementos, né, sem os quais a justiça não conseguiria decifrar ali, compreender todo o esquema criminoso ou identificar outros autores. Né? Você vê uma grande evolução. Não, com certeza. E isso aí são muitas coisas que são importadas do direito estrangeiro, né, que foram exitosas em outros países. Né, porque a gente... como nós estávamos falando dos crimes, da lavagem de dinheiro, o crime hoje em dia não é esse crime... talvez assim que você vê que é do batedor de carteira, que é uma coisa assim, ele vai lá, pega, sai correndo, uma coisa, todo mundo viu, quem viu, né? As coisas, elas são muitos desses crimes, e crimes que envolvem grande quantidade de valores, eles são feitos na surdina, na obscuridade, e muitas vezes todos os envolvidos são interessados no crime. Então, essa dificuldade de prova, de identificação é muito grande. Se você, digamos assim, não trazer alguém do mundo do crime envolvido para colaborar com a justiça, a dificuldade é muito grande. Porque antes você até identificava, às vezes, aquele cidadão e falava, então eu vou responder sozinho, não vou entregar ninguém, até porque eu não tenho, porque não vou ter nenhum benefício. Sim. Né? Qual é o benefício que eu tenho em acusar os outros? Nenhum. Então eu vou responder sozinho, já me pegaram, né? Às vezes outros criminosos davam dinheiro para ele virar laranja, né? Poderia, até tirar, você assume sozinho aí, não entrega ninguém. Família, né? É complicado. E eu vejo que esses crimes de lavagem de dinheiro são crimes gravíssimos, extremamente danosos à sociedade toda. É tráfico de órgãos, é tráfico de droga, é tráfico de armas, porque envolve muito dinheiro para você precisar lavar, e são grandes empresas que lavam dinheiro, né? Assim, exatamente. Quando eles reintroduzem para a sociedade, de forma lícita, são empresas grandes, né? Para cobertar aí, né? Exatamente. Atualmente, digamos assim, a lavagem de dinheiro, ela tem um aspecto empresarial. Tem certos empresários do crime, empresários da lavagem do dinheiro, e que trabalham para várias organizações criminosas. Então, o papel dele é lavar o dinheiro. Então, não importa qual é o crime que você cometeu. Ele lava do traficante, do corrupto, daquele do sonegador fiscal, assim, de quem está praticando crime com o sistema financeiro nacional. Então, assim, ele não importa de onde que vem o dinheiro. Né? A especialização dele é lavar o dinheiro de forma comercial, empresarial. Né? Isso, nos últimos anos, isso aí vem se destacando, né, infelizmente, no nosso país, e a sociedade tem que estar preparada, né, para enfrentar isso. Né? Então, precisa realmente de uma legislação atualizada. Agora, eu vou tirar uma dúvida minha. Tá? Que o tributo, né, seguindo a pentapartida, né, que é um gênero de 5 espécies, né, que são impostos, taxas, contribuições especiais, contribuições de melhoria e empréstimo compulsório. Vamos lá para os impostos. Existem impostos federais, estaduais e municipais. A dúvida que me surgiu aqui agora, a competência da Justiça Federal seria só os impostos federais, os municipais e estaduais? Exatamente. É estadual? Exatamente. Nos crimes de sonegação fiscal, somente quando envolvem os impostos, contribuições ou empréstimo compulsório, só os federais. Os municipais... Eu vi que você, inclusive, deu exemplo de IPI. Né, quando você deu exatamente, é o IPI. Então, se uma sonegação de ICMS é estadual. Então, se por um acaso tiver algum crime ali, é o Ministério Público Estadual que vai fazer a denúncia na Justiça. Então, é um crime que ele tanto pode ser estadual como federal, conforme o tipo de tributo que foi
sonegado. Algumas situações acontece, por exemplo, que a mesma conduta, digamos assim, uma empresa grande que sonega IPI e ICMS junto, né? Mas normalmente, nesses casos, há uma separação. O Ministério Público Federal cuida da parte federal, dos tributos federais, e o estadual do estadual. Né? Até porque, como você falou, né, tem essa complexidade, tem que esperar ter o encerramento administrativo do lançamento. Então, dificilmente as coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Então, um termina antes, outro termina depois, uma investigação é antes, outra é depois. Então, normalmente o que acontece quando há mais de um tributo, uma empresa que sonega todos os tipos de tributo, cada um faz a sua parte, digamos assim. Bacana. Agora, a gente já está chegando ao final, né? Nós vamos agora direto para o assunto prático, que eu sei que você atuou, né? Que é na operação integração dos pedágios, que acabou desmembrando no Lava Rápido. Essa você atuou ativamente, né? Sim, a operação integração, né? Que ela ficou muito conhecida aqui no estado do Paraná, que desvendou os casos de corrupção dos pedágios no Paraná. Eu atuei no início da operação, nas primeiras fases, e depois, no segundo momento, ela foi integrada à Lava Jato, né, que já estava aqui no Paraná, porque em determinado momento se vislumbrou uma possibilidade de conexão ali entre os fatos, né, e também até pela estrutura da Lava Jato, porque a operação integração também começou a ter um tamanho muito grande, em que nós éramos em menos procuradores no início, né, o Dr. Diogo Castor, que era o principal procurador, que conduzia, estava à frente da operação integração. Então, também, o tamanho que ela foi tomando, a dimensão que ela foi tomando, inviabilizou que poucos procuradores continuassem nela. Então, foi integrada a Lava Jato, né? E aí, em dado momento, eu saí, né? Também, até porque já estava com a Lava Jato, então tinha uma equipe maior, e eu ainda atuava com a minha... Na época, eu estava em Apucarana, na procuradoria pequena, então eu tinha que cuidar de todas as minhas coisas, mas isso, né? Mas, assim, nós ficamos muito satisfeitos com o resultado inicial que trouxe a baila, né? Todo isso aí está público, está nos jornais da época, né? Todos esses casos foi bem divulgado, né? De corrupção que envolvia os pedágios, que o pedágio aqui no Paraná sempre foi uma questão mal resolvida, né? Para o cidadão paranaense, né? E aí depois a gente lamenta porque nos tribunais, né? Ela acabou tendo também... algumas derrotas, né, no sentido de nulidades e de situações ali que foram reconhecidas, em que o Ministério Público Federal sempre respeitamos os entendimentos, é evidente, do Poder Judiciário, mas não concordamos com esses entendimentos. Isso aí está nos autos, né? Os motivos que levam nós a crer que não foram as melhores decisões. Mas o fato é que foi desvendado, foi desbaratado, né, esse sistema. E tanto que os modelos de pedágios atuais que estão voltando aqui para o estado do Paraná já é um modelo diferente. Sim. Né? Então a gente espera que esses fatos passados contribuam para que esse modelo novo se consiga evitar que esse tipo de situação volte a ocorrer. Entendi. Então a gente chegou ao fim e para finalizar eu vou pedir para o doutor aqui, procurador da República, o doutor Rafael Otávio, deixar uma dica para os estudantes, para quem visa, né, o concurso, o caminho, deixar alegações finais com você, doutor. Eu queria, né, agradecer novamente o convite. Eu que agradeço. Nossa. E assim, é difícil falar para quem está aí nos assistindo, nos ouvindo. Você tem que estudar. Né? Eu acho que a primeira coisa, você tem que saber onde você quer chegar. E é difícil, é demorado. Eu acho que isso é uma conversa que todo mundo que quer prestar, quem já prestou concurso, sabe. Né? É difícil, é demorado, e é aquele conselho, não desanime, tenha fé em Deus, né? E siga aquilo que você quer chegar, porque Deus costuma fazer milagres em quem está fazendo por merecer um milagre. Então, faça por merecer. Se você fizer por merecer, mais dia menos dia você vai conseguir. É isso que eu deixo aí para todo mundo. Muito obrigado, doutor Rafael. Agora eu vou ter que falar uma frase que meu avô sempre falava, né, que você me remeteu a ela. Eu boto Deus acima de tudo sempre. E meu avô falava, Deus ajuda quem se ajuda. Exatamente. Né? Então, é uma maravilha estar aqui com um amigo meu, né, procurador da República. Uma honra ele ter aceito o convite, por amizade, claro. Né? Rafa, muito obrigado, cara.
Obrigado você, doutor André. Tamo junto. Satisfação. Obrigado.